Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de junho de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1947. Ele tem 3 páginas, 44 logias e 8 máximas. O tema, síntese da vida. A especialidade é a intrafisicologia. Definição. A síntese da vida é facilmente definida e analisável na reação da semente madura, lançando raízes em busca de nutrientes e água e verticalizando-se no crescimento em direção à luz. A síntese megapensênica, a síntese detonadora da vida, o germe da vida orgânica, a semente germinada, o ovo choco, o óvulo fecundado, a geração de somas na fauna e na flora, a compactação da vida, a miniaturização ou miniatura da manifestação vital, o resumo inicial, a panspermia, a origem extrafísica da consciência. Na argumentologia tem uma taxologia com 5 categorias de síntese detonadoras da vida. Na caracterologia tem 6 categorias de manifestações sintéticas da vida consciencial. Na remissiologia nós temos 15 itens, destacamos cosmossíntese, interação, análise, síntese, síntese conclusiva, síntese da conscienciologia e taxologia das sínteses. As pesquisas, agora a frase enfática. As pesquisas da síntese da vida demonstram racionalmente existir vigorosa causa primária inteligente em todas as coisas, estando aí o olho do furacão da mateologia para a humanidade. Você reflete sobre a síntese da vida? Tal pensando influi na filosofia de vida pessoal? De modo que nós temos aí para vocês a síntese em 3 páginas do verbete, com 8 máximos apenas, para fazer a pessoa pensar. Eu quero lembrar que esse verbete tem 11 objetos, tem 4 siglas e tem 3 palavras sesquipedais. De erro que eu achei até agora, falta um espaço no aprofundamento da pesquisa na remissiologia, mas ainda não vi nada. Caracterologia, o que tem? A síntese. O que é que tem? A síntese. A segunda linha é a FEP? Aqui. Sim. É verdade. O João vem aqui hoje? Ou não? A turma da holoteca também não vem aqui não, né? A Miriam vem? Eu quero fazer uma observação. Vai dar 278 revisões. Sabe o que é? Não colocaram os sapiens ali. Faltou o sapo. Eles não estão tão sábios assim. Sapiens. Está assim, ó, tá homo alguma coisa. Homo alguma coisa. Não tem sapiens. Tem que pôr sapo. Faltou. São só 278. Quando a gente faz assim, uma revisão dessa, é uma loucura, né? Uma revisão coletiva. Tem que pegar todos eles e ir colocando. Sapiens, sapiens, sapiens. Faltou o sapo. Quer dizer, a turma é contra a saparia, né? O brejo.
Pode falar. Parece que você andou cortando o cabelo, é isso mesmo? Em geral. Então tá. 1º de junho, né, Valdo? Começar. Outro mês. Valdo, na primeira página, na efeitologia, você pode falar um pouco mais sobre essa questão do segundo item, os efeitos autoevolutivos do campo existencial fecundo? Do campo existencial fecundo. Você pode exemplificar? O caso todo é o seguinte: o campo existencial fecundo é aquilo que você tem e que se desenvolve. Então, por exemplo, quais são os efeitos autoevolutivos? Eu, por exemplo, na questão das empresas, eu sempre achava assim fabuloso, um verdadeiro prodígio, que você cria uma empresa, organiza aquilo tudo, coloca um monte de gente trabalhando. Então, são os funcionários da empresa. Você vai embora, como eu fazia, ia para a Europa, Estados Unidos, e de vez em quando eu telefonava: olha para mim, quanto que deu isso esse mês? Eles falavam o que era. Então, veja, isso é a semente da vida. Agora, a semente da vida, no caso aí, coletiva, grande. Então, os efeitos autoevolutivos do campo existencial fecundo. Esse campo existencial, você que tem que fecundar em primeiro lugar. Você semeia, depois você colhe. Agora, eu sempre achei isso impressionante. Por exemplo, você já pensou? Aqui nós temos quase umas 20 ICs. Eu não trabalho lá dentro. A gente estimulou a criação disso. Tudo funciona por si. São tudo sementes da vida. É muito interessante. Vocês estão começando a entender como é que é? Não é só a personalidade. No caso, aí seria a personalidade jurídica. Você está entendendo? Mas são todas as organizações, todas as instituições, tudo aquilo que é formado. A vida continua através de você, mas sem você. Isso eu acho impressionante. Sempre achei impressionante. Agora, lá no Rio, que eu já tinha muito isso, foi quando eu comecei a viajar, eu passava aí um mês, ou até mais fora, só telefonar para saber como é que iam as coisas. Nunca nas minhas viagens eu precisei de vir mais cedo por causa disso. Nada. Nunca teve nada. Então, você veja, isso é que chama a linha de montagem engraxada. Entende? Ou a fábrica oleada. Então, há uma manifestação do processo. A gente pagava bem o povo, a turma se sentia satisfeita de... Sabe, era muita gente que queria trabalhar com a gente, não tinha espaço, não tinha lugar. Agora, tudo por quê? Você tem a coisa mais séria, no caso, é a organização. Primeiro você tem que fazer aquela organização. A hora que organizou, que assentou, a coisa então cresce. Agora, conosco, existe aquele princípio, o arroz só cresce com o olho do dono, ele tem que estar olhando assim, ele crescendo. Mas quando você faz a coisa mais certa, você pode sair um pouco, tornar a voltar. Mas precisa saber, né? Os detalhes que nós usávamos nas empresas é aquilo que eu falo, o povo geralmente não usa até hoje. Nós éramos detalhistas para valer. Tinha gente que chegava lá e a gente começava a falar nesses... Eu evitava falar. Sabe por quê? Dá trabalho depois. Você tinha que entender, o povo todo está explicando tudo. Então eu ficava quieto. Não falava nada, não. Só em casos excepcionais que eu explicava como é que eram as empresas. Então você veja, isso é a síntese da vida, é o processo. Põe água, deixa o sol vir, arranja uma terra adequada. A semente é impressionante, a semente brotando. Pega um chuchu, por exemplo, coloca dentro d'água aí, no copo. Você vai ver o negócio como é que cresce. Aquilo é impressionante. Não, agora o chuchu é impressionante por causa do tamanho, né? É impressionante você pensar isso tudo. Miriam, eu quero pedir para vocês, que eu gostei demais aqui esse livrão que vocês fizeram,
sobre as tecas, tá certo? Holoteca, manual das 278 tecas. Agora, eu queria pedir para você pedir lá para alguém, para digitar a palavra sapiens em todos os homo. Faltou. Está só homo alguma coisa, mas não tem o sapiens. Então, a turma é contra a saparia, quem escreveu isso aqui. Homo sapiens antropólogos. Tem que pôr. Antropoteca. Não, esse aqui eu pedi lá hoje, que eu vi lá em cima da mesa, então pedi para o João deu para ela trouxe para mim, eu quero dar uma examinada para ver. Está muito bem feito. A turma trabalhou, e você no meio, né? É um negócio sério. Está bacanérrimo isso aí. Outra coisa, isso é uma coisa inédita no mundo. Para mim, não tem isso em parte nenhuma. É um livro inédito, precisa de falar isso aí na apresentação dele. E outra coisa, eu acho que você devia levar isso para 300 e publicar o livro. Faltam só 22, facílimo. Espaço para mim é secundário. Primeiro tem que ter espaço na cabeça. É atrás da testa. Sabe como é que é? Espaço. Agora, está uma beleza o livro, muito bom. O que houve? Você vai ficar por aí, o cara está lá, o que é que houve? Hein? Mas o outro já tem o... Sabe? Qual a diferença do outro com esse? Arruma todo ele, depois você me dá. Eu fico com esse por via das dúvidas, que eu não sei o que acontece. Sou mineiro. Não, eu sou mineiro. Mineiro é desconfiado. Fica de olho. Vocês sabem que eu já fiz lá o livro, agora já vai ser encadernado para trazer para vocês. Parece que ele ficou com 268 páginas no dicionário, que é um protótipo, é só para começar. Eu fiz 6 para dar para vocês, sabe? E estou lá no fim, a última página, eu estou pedindo o que é que você deve fazer de heterocrítica, se for possível. Vamos ver o que dá. Aproveitando aí a onda do sapiens, no primeiro item da hominologia tem o Homo sapiens humanus. Eu fiquei curiosa de saber qual é a diferença do humanus para o sapiens. Tem alguma diferença? Homo sapiens humanus, Homo sapiens sapiens. Qual é? Não, o Homo sapiens sapiens é o básico, que virou gente, mas não quer dizer que seja humano. O humano é mais clássico. No sentido da humanidade, da pessoa, a diferença com o sub-humano. O Homo sapiens sapiens, entende? Porque o Homo... Até para mostrar que ele já não é mais primata. Porque o Homo sapiens sapiens, ele é quando ele vira humanoide. Homem, não é? Humanoide. Aí mesmo todos eles são humanoides. Tá, então se você pegar, desde que virou sábio, tudo é humanoide. Sapiens sapiens, tudo é humanoide. Eu sei. Mas humanos eu posso falar, qual é o problema? Não. Ele é humano? Eu só quero entender para você volta. É a mesma coisa. Mas assim, então seria assim um ponto a mais, né, do sapiens. Agora, olha, há umas coisas engraçadas, o Loche. Aquele Banho que escreveu lá o livro sobre o preconceito linguístico, na verdade, ele mudou o nome, ele arranjou um sinônimo para cultura. Cultura para ele é preconceito. E ninguém falou nisso. Esse argumento acaba com ele. Raciocínio. Agora, outra coisa, ele também não entendeu que ciência, Constituição, decreto e direito não pode falar nós vai. Não tem jeito. A língua culta é inevitável. Agora, não adianta combater a norma culta. Outra coisa, é impossível viver sem comparar. Uma pessoa fala errado ali, ele não vai tirar isso nunca do cara que sabe falar, ele vai ver que está errado. Então, veja, são condições que ele não viu. Outra coisa, ele não fala em bom gosto, nem elegância, nem cultura direta. Não tem. Então, para ele, tudo é no grosso. O cara é favelado. Então, o favelado tem que ser erigir como sendo Deus da cultura. É o favelado. Isso é loucura. Esse livro dele aqui, é isso.
Agora, para o autor, preconceito é sinônimo de cultura. Então, por exemplo, esse livro dele aqui seria, em vez de preconceito linguístico, a gente pode pôr cultura linguística. É a mesma coisa. É isso que ele quer dizer. Mas ele ainda não reconheceu o que é isso, eu acho que ele nem viu o que é isso. Você está entendendo? Ele está tão envolvido com o processo de preconceito que ele não viu o processo de cultura. Por isso que ele não fala muito. Passou da conta, né? Passou. Da Agora, você vê que ele estudou muito a gramática, as coisas todas, combate a gramática de tudo quanto é jeito, dá um jeito. E outra coisa, defende. Agora, colocou aqui os parentes dele, você sabe, né? São os pais, né? Tudo de propósito. Então, ele está defendendo o que pode. Mas agora, veja, não há lógica. Então, mas isso aí A lógica falta aí, ó, em matéria de ciência. A Constituição. Você pensou, Cris, fazer a Constituição do Brasil? O Brasil, nós vai e tal. Não dá. Outra coisa, a bandeira do Brasil. Você colocar lá um dístico. Decreto. Decreto. Você pensou, a presidente vai fazer um decreto e colocar nós vai? Quer dizer, e o direito? Como é que fica o direito? Esse argumento aí, muito bom, ninguém falou. Né? Não, isso aqui acaba com ele aqui, não tem mais jeito. Eu não vou perder tempo, porque o rapaz até é inteligente, mas coitado, ele está defendendo o indefensável, do jeito que ele está querendo, não é bom. Agora, o que se passa? É impossível viver sem comparar. Esse aqui é o meu pensamento. Ele ainda não pensou nisso. Agora, então, aqui, se você for olhar, o livro dele virou. Em vez de preconceito linguístico, pode pôr cultura linguística, que é a mesma coisa. O preconceito dele agora é um sinônimo de cultura. Você está entendendo? Que é, querendo ou não. Professor. Se a gente for admitir o que ele quer, é isso. Professor, o pior... Tem som? O pior é que eu já dei aula no curso de letras e ele é super valorizado dentro do curso de letras. Não, o pessoal que estuda letras. Deve bater palma para ele. Ele é super valorizado. Agora, o problema que eu acho é que isso é, assim, vamos dizer, uma descaridade. É falta de generosidade isso aí. Por quê? Vai ensinar a pessoa a permanecer burra, pobre, inevitavelmente ignorante, errada. Gente, isso é uma descaridade. No Espiritismo a gente combatia isso já, que não era bom. A pessoa tem que elevar a série de conhecimento dela. Então, por exemplo, todo mundo vai ficar no primário? Ninguém vai estudar o superior? Não vai haver mais linguagem do curso superior? Não vai ter mais curso superior? É isso que eu estou falando. Quer dizer, a pessoa quando embioca, isso é que chama embiocar, ele embioca para um lado, acaba sendo excessivo. Foi o que deu com ele. Isso aí está caindo em cima dele. Agora, ó, não adianta nada isso que ele está falando, porque é impossível isso tudo que ele diz. Na prática, isso não resolve. Do jeito que não resolve falar todo mundo correto, também nunca vai resolver falar todo mundo errado. Ele jamais vai conseguir isso. Ele jamais vai fixar o nós vai. Não dá. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso são os fatos, não tem jeito. Então, por exemplo, eu acho isso tudo inofensivo. Acho bobo. Não, ele escreve bem, fala as coisas, o cara conhece tudo sobre gramática, combate a gramatiquice, eu também combato a gramatiquice. Mas agora o problema é que ele leva sempre, ele deve ter alguma coisa com os parentes. Esse negócio dele colocar a turma da família já mostra que tem uma conotação que psicologicamente ou psiquiatricamente tem uma raiz genética aí, ou familiar, ou da família nuclear. Que não é bem familiar, porque parece que é da mulher dele, esse povo aqui. Ó. Os dois ali são pais da mulher. Então parece que o negócio aí não é bem dele. Então ali há uma conotação disso. Agora veja, eu noto direitinho o processo da santificação do Chico Xavier, a santificação da Madre Teresa de Calcutá, a santificação daquela nossa amiga lá da Bahia. Tudo, ele está santificando o pobre, a santificação do índio. Tudo é a mesma coisa, você vê direitinho isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu acho isso tudo inofensivo. Isso pode fazer um oba-oba, um blá-blá-blá, ti-ti-ti, você está entendendo? Criar uma porção de coisa. Isso tudo é cometa, vai passar. Não tem jeito de fixar.
É impossível. Total, é a mesma coisa. Ele está saindo, tudo isso aí sai de Brasília. Tudo que sai de Brasília atualmente é mais ou menos desse nível. Então é o populismo demagógico, despudorado, aberto. Se leva ao máximo tudo que pode. Agora, eu não vejo também esse negócio como uma coisa ofensiva, não. Sempre é bom. Sabe por quê? Povo, um ou outro desses que são ignorantes, analfabetos, é isso que eu chamo de anarfas. Você está entendendo? Eles vão ver isso e vão comparar. Não, eu estava nessa, caí fora, não estou nessa. Isso vai ser bom. Você está entendendo? E outra coisa, esses, às vezes, é que vão estudar mais o idioma, a cultura, vão melhorar o processo da norma culta. Mas, Valdo, de qualquer forma, você está comentando aí de ser inofensivo, né? Mas isso começa a ser reproduzido dentro das faculdades. Mas não pega. Mas isso cedo ou tarde, eles vão ter que voltar. É a lei do retorno. Então, mas aí que está. É inevitável a lei do retorno. O problema não tem esse, jeito. Porque o prejuízo até voltar, porque o que Escuta, acontece? ele mesmo vive falando, por exemplo, o Monteiro Lobato escreveu as coisas em 1940, 43. Muita coisa que ele falou lá no livro dele para as crianças que não pegou até hoje. Então, isso que eu Agora, esse tem quanto? Tem 70 anos. Então, não adianta. Ele mesmo está lá e está repetindo tudo. Ele está usando a maioria das coisas do Monteiro Lobato. Agora, muita coisa do Monteiro Lobato eu assino embaixo. Então, você está entendendo? Mas, cada gramatiquice, essas bobagens, tudo. Mas falando em Monteiro isso. Lobato. Falando em Monteiro Lobato, até te perguntar isso. Há um tempo atrás, foi ano passado, teve toda aquela discussão sobre a condição do racismo. Ano passado ou início desse ano, né? Não tem muito tempo. E ele foi colocado. Então, e queriam retirar o Monteiro Lobato. E ele foi um cara Lobato. que defendia isso tudo. É só olhar o negócio da Emília lá dele, aqueles negócios. Então, mas também é um exagero nessa questão, porque tirar o Monteiro Lobato... Mas, olha, não colou nada. Isso faz 70 anos. Não colou nada. E ele mesmo está falando isso lá. Que essas coisas todas falaram, eles não viram o outro lado. O lado deles eles não viram, porque não interessava. Agora, o que eu vejo é isso. Não adianta, se uma coisa não presta, não adianta edulcorar essa coisa. Cedo ou tarde, todo mundo vai ver. Por exemplo, a pessoa vem com o nariz falso. Cedo ou tarde, todo mundo vai ver que o nariz é falso. Não adianta. Você está entendendo? Não adianta querer tapear. Vamos tirar aí que o negócio vai ver se segura ou não, como é que é. Não cola. Então, aí é o processo do nariz falso. Tem várias coisas desse negócio falso. No teatro mesmo tem uma opção de coisa nesse sentido. Sabe como é que é? Como é que a gente pode avaliar? Eu sei que o senhor sabe fazer isso, mas eu não tenho ideia. Como é que se pode avaliar a coisa que se pode abrir mão da gramática, e sem errar é a hora no que português. tem coisa excessiva, que o povo exige muito purismo. Eu estou de acordo com ele nisso. Estou de acordo com o Monteiro Lobato. Aí tem que ter um senso Eu crítico. sempre achei isso também. Eu já falei sobre gramatiquice. Aqui mesmo, já falei quantas vezes. Não, eu sei, eu só quero entender Entendeu? como é que Agora, tem o processo é o senso. seguinte, tem que ter uma norma melhor, que não seja, se ele está com um preconceito, com referência, porque ele fala de preconceito, mas ele tem demais. Ele quer que acabe com a norma culta, essa expressão, isso é preconceito. É um preconceito contra o outro Ele lado. tem os dele. Então é preconceito contra preconceito. Isso não adianta, é bobagem, tolice, não é por aí. Outra coisa, quem que é que não tem preconceito? Eu pergunto para vocês, o que é que não tem? Não pode, preconceito com preconceito, não dá certo. Isso aí o Zezé Palestino já me falava na minha infância, fazendo assim. Até porque, Valder, e isso tem muito, né? A gente tem a tendência a achar o preconceito sempre como negativo. Mas o preconceito é aquela ideia, a priori, que é necessário até para a previsão do mundo. Pelo seguinte, porque é a preconcepção. Agora, o que a turma toda fala de preconceito é quando o negócio começa a carregar, fica negativo. Eles têm razão. Eu chamo uma coisa muito pior disso. Como é que eu chamo? A priorismose. A priorismose, isso é muito pior. Eu já dei uma classificação científica para o processo. Isso é muito pior. Então, é a pessoa que está com a priorismose. Eu, por exemplo, não tenho a priorismose, nem do lado dele, nem do meu. Eu quero ver. Não, vamos ver o contexto.
Vamos examinar por aí. Cada um pode ser de um jeito. Outra coisa, eu vivo falando gíria que eu torço as palavras quando preciso para mostrar outra acepção. Isso faz parte do meu serviço. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem que haver um universalismo. Você não pode embiocar por um partido nessa história. Isso aí não dá muito certo. Agora, a defesa, por exemplo, dele, ele está só, o livro todo é baseado na questão que a língua falada é uma coisa, a língua escrita é outra. E que tem que exaltar, segundo ele, o processo da linguagem errada. Isso está errado, não adianta. Querer forçar a barra para uma coisa ficar no pior é tolice. Já ficar no melhor já é difícil, que dirá agora querer fazer uma guerra a favor do pior. Como é que fica? Agora, gente, se isso acontecesse, ia destruir tudo, aí já não ia ser ciência. Ia ser todas as linhas de cognição, de conhecimento. A humanidade ia acabar com o acervo de cognição. A sabedoria toda ia para o espaço. Ia para o escambau, como nós falamos. Mas escambau. Entendeu? Valdo, é como você falou, os dois extremos também são condenáveis. A pureza demais. No meu tempo, por exemplo, o professor de português era contra estrangeirismo. Já é um absurdo. O estrangeirismo enriquece a língua. Agora, países da Europa são contra estrangeirismo. Agora, ele aí é bom que o livro dele mostra, por exemplo, o que é que está correto em Portugal, o que está errado, quais são as normas que nós falamos, o modo de falar aqui, é uma coisa com outra, o que é que tem no Brasil que está errado, o que tem em Portugal que está errado. Então, de modo geral, ele fala isso tudo, mas ele está sempre de olho para defender a favela. Então, por exemplo, ele se ouvir aqui o que eu falo, que é anarfa, ele deve ficar danado da vida dele. Robex, massa humana impensante, tem que falar isso. Como é que vai ser? A favelândia, como eu chamo. Ele gosta da favelândia. Por outro lado, tem certos termos populares que vão se incorporando também à língua. Agora, ele fala também uma coisa boa ali, ele explica, por exemplo, o caso do inglês, sabe? Que tem muita coisa, né? Que o inglês é língua selvagem. Ele não chega a falar língua selvagem, porque ele não quer colocar a mão na cumbuca. Mas ele fala indiretamente umas coisas aqui. Você de ver onde é que está, não sei, aqui, ó. Outras línguas, como o inglês, têm mais exceções do que regras. Só isso aí já liquidou com tudo. Uma língua que tem mais exceções do que regras é uma droga. É justamente o inglês. Foi assim que eu aprendi. Ele está falando aqui que isso aqui é um dito clássico. E outra coisa, eu que mexo com o negócio chinês, que é a escrita ideográfica, essa é pior ainda, ideográfica. Entende? Agora, o que eu vejo é isso. Uma coisa boa no livro dele é esse aqui, que ele coloca um cachimbo e com a expressão aqui, que é o Magritte que fez isso, que tem uma expressão, «Leci n'est pas in pip». Entende? Ele quer dizer o seguinte, que isso aqui não é um cachimbo. Quer dizer, é uma ilustração do cachimbo. É isso que o Magritte quer escrever, está certo? Então, nós temos que... É representação. Então, a representação é uma coisa... É igualzinho quando vocês vão ver um filme, está lá, ilustração e outras coisas mais nesse sentido. Configuração. A configuração entra no processo da linguagem, quase sempre, na configuração dos filmes. Você vai escolher que idioma que você quer ouvir, o que você quer fazer. Ouvir ou ler. Tudo isso tem nos filmes. Agora, ele fala sobre pronúncia regional, sotaque provinciano, fala sobre o rotacismo, a nomenclatura profusa e confusa, ele fica danado de vida com certas coisas, fala sobre os fósseis gramaticais, fala sobre a curteza de vistas, isso é citando os outros, né? Nosso país tem 92 vezes e meia maior do que Portugal, e a população é 20 vezes superior. Entende? Para mostrar a diferença do português brasileiro do português lusitano. Agora, o trauma de inferioridade, ele vive falando isso aqui. Sim, nós temos que dar um jeito de dar educação para a pessoa, ela mesma, sair do trauma de inferioridade que ela está. Agora, nós não podemos chegar lá e falar assim, fica aí, você está ótima, você está bem, isso é um pódio. E colocar o anarfa no pódio, é isso que ele quer. Fazer um monumento ao analfabeto.
Por exemplo, ele está certo na opção de coisa, mas não adianta só isso. Aqui, ó. Simplesmente impossível existir um vernáculo que não tenha lógica nem regras. Tem que ter. É simplesmente impossível existir um vernáculo que não tenha lógica nem regras. Tem que ter. Então, ele está querendo é mudar. Outra coisa, você sabe que o Saccone, ele acaba com o Saccone aqui, né? Saccone, você veja que o Saccone está do meu lado, ou eu estou do lado dele. Entende? É muito interessante aqui o negócio. Agora, tem umas altas coisas aqui falando. Ele cita o Observatório da Imprensa. Agora, a verdadeira diversidade linguística do nosso país. Agora, 25% dos brasileiros vivem em condições precárias com baixa renda, parece que é mais do que isso que ele falou. Eu estava olhando aqui, por exemplo, eu lá escrevi que o Brasil tem um tanto lá de analfabeto, mas ele aqui está pondo isso por baixo, ou aumentando isso, eu não sei bem, precisa de saber qual é a, vamos dizer, estatística correta nessa questão do analfabeto atualmente do Brasil, não sei, precisa de olhar. Uma coisa mais recente, que o meu não conjumina com o dele, não. Mas, Valdo, Sabe? o que parece é que eles não querem admitir que o processo da linguagem, da cultura, é um Não, processo ele elitista. quer combater até É a mesma discussão conosco. norma culta, não deve usar isso nunca Pois mais. é, mas é elitista. Ele quer, Agora, vamos dizer, popularizar lá tudo. no fundo, a situação é ridícula. Pois é, nunca vai ser assim. Lá no fundo é. Agora, é um caso sério em matéria de cultura. Chara está nas páginas amarelas, né? Fazendo a defesa Falar, disso. você olha para mim o caso das revistas dessa semana? Nós já vimos as revistas? Eu não vi. Ah, foi? Mas eu também não vi, não. Então vamos saber dele. Porque hoje é quarta-feira. O Bechara o Evanildo Bechara, o gramático, está justamente a entrevista com ele, Mas metendo ele pau falou- nisso. Ah, é? Metendo pau, E defendendo a você língua. olha, esse Bechara não é dos melhores. Ele Ele é por isso- representa a ABL e tudo isso, mas não é dos Ele é melhores. ortodoxo, né? Ele é contra o estrangeirismo até certo Eu ponto. só penso o seguinte, você já pensou se aquele camarada que trabalhava na revista Imprensa fosse fazer uma revisãozinha ou apreciação desse livro? O cara estava perdido. Sabe quem é que eu estou falando? Não. Eu lembro que você falava dele, não estou lembrando o nome. Aquele é uma cabeça, ele vê detalhes que o pingo do i, você está entendendo? Ele é impressionante. Agora, ele saiu lá da revista porque eu vi que a revista Imprensa mudou o teor, eles abriram um pouco, sabe? Não sei se foram comprados por alguma coisa, do jeito que a Carta Capital foi, eu não sei se eles compraram também a revista Imprensa. Porque ele que falava a verdade, eles tiraram, sabe? Ele tinha o negócio, toda edição aparecia o processo dele, ele tirou. Agora, veja, aquele nosso amigo é excessivo, ele é, assim, ultra, você está entendendo? Ultra. É demais. Ele acabava com a pessoa, e o pior, acabava definitivamente, porque não tinha jeito de volta. Aquilo também é demais, né? Não é assim que a gente faz. Uma polêmica não deve chegar a um nível assim. Era demais. Ele pegava para combater mesmo, tudo. Raramente ele falava a favor. Então é 90% contra, 10% a favor. Quer dizer, isso não pode, né? Isso aí não há uma equidistância justa dentro do processo. Precisa ter um cuidado. Foi ele que acabou lá, fez livro contra o Paulo Francis. Depois eles falaram que foi esse livro dele que matou o Paulo Francis. Não foi bem, né? Não era assim, não. O Paulo Francis tinha a opção de cuidar. Não era bem assim. Agora, tem muita coisa que ele fala, que está lá escrito, que corresponde aos fatos. E outra coisa, ele entendia de português, para valer. Esse nosso amigo também entende, mas não chegou a ter, assim, vamos dizer, uma inspiração, ou, vamos dizer assim, um mega foco transcendente, avançado. Esse aí não tem. Ficou muito lá embaixo. Você está entendendo?
Ele não saiu da submediocridade, porque tem a supermediocridade e a sub, ele ficou na sub. Ele não saiu do 51%, ele não chegou no 51%. Isso é que a gente percebe na situação. Agora, de qualquer maneira, isso é bom. Toda polêmica, ela é útil assim, do ponto de vista de cultura. Isso vale a pena. Mostra que o povo está vivo, acordado, defendendo a situação. Então é importante, eu acho. Paulo, Sim. o verbete, essa última linha da fatologia tem a panspermia, né? Eu queria que você fizesse um paralelo com a frase enfática. As pesquisas da síntese da vida demonstram racionalmente existir vigorosa causa primária inteligente em todas as coisas, estando aí o olho do furacão da mateologia para a humanidade. A causa inteligente aí seria o prim pensene. Agora, o olho do furacão da mateologia, o prim pensene, talvez seja o objeto, ou a ideia, ou o conceito, entende? Mais avançado da mateologia. Além do prim pensene, qual seria que você arranjaria? Além dessa causa básica de tudo do cosmos, o que seria mais obscuro para nós? Não tem, né? Então, Eu acho que isso aí é o maior, por isso que estou falando aqui. a panspermia, eu queria que fizesse um paralelo com a fase enfática, porque, se bem que a panspermia parece que já é uma hipótese científica, não sei. Mas existe uma série de hipóteses assim, né? Tem aquela sua filosofia também. Como é que chama aquela filosofia? Que o universo é a causa primária. Também isso é filosófico. Essas coisas todas tem. A gente só fala para pensar, porque eu acho que isso tudo é mateológico. Não adianta debater sobre isso. A panspermia não parece tão mateológico, né? Fala, teoria segundo o qual a atmosfera contém diminutos germes capazes de envolver e encontrar um meio favorável. Eu não sei se isso veio da ciência ou é só... Panspermia da ciência, mas tem filosofia nisso. Tem filosofia. A raiz mesmo é É que a filosófica. ciência se mistura com filosofia. Agora, você sabe a filosofia que acha que o mundo é o próprio Deus. É isso que eu estou falando, a causa primária. Mas, na verdade, Mas existe um... Mas isso tudo é relativo, né? Não é bem assim. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a síntese da vida, daquilo que a gente faz, para a pessoa pensar. Cada um aqui, divide pensar. Qual a síntese da minha ProEx? Qual a semente que eu estou lançando aqui? Tem um assunto que eu vivo falando nisso o tempo todo. Como é que é o assunto que eu falo nisso? Tem um negócio muito sério. O que é que a gente está fazendo para servir de autorrevezamento? É isso. Vocês já pegaram o negócio. O problema é o autorrevezamento. Agora, a semente é justamente isso. Você está semeando aqui para colher depois. Mas não vai propriamente colher. Você vai replantar num nível mais avançado. Então, é uma coisa muito séria. Mas de qualquer... Problema sério. Nós estamos sempre fazendo a sementeira. Mas, de qualquer forma, Val... O autorrevezamento é o caule procurando oxigênio, né? Agora, outra coisa. Aliás, essa definição, por É o heliotropismo. Essa definição aqui... É o heliotropismo, procurando. É aquilo que eu estou falando aqui, o heliotropismo até um certo ponto. No crescimento, verticalizando-se no crescimento em direção à luz. Isso é o heliotropismo. Valdo... Entendeu? Mas é o que a gente faz no Tudo. autorrevezamento. Por exemplo, qual é os meus sóis? Serenão, monja, transmentor, evoluciólogo, entende? Por aí vai. Cada um tem o seu. Agora, veja, eu não tenho isso à conta de fã-clube, nem tenho isso na base de veneração, nem também acho que a vaca da bovinolatria é importante, nada disso. Então, há uma condição do aluno que reconhece que o professor é superior a ele, mas não adora o professor, briga com o professor, discute com o professor. Eu discuto até com o amparador, faz parte do serviço. Então, vocês vejam, isso é o princípio da descrença. Valdo, só não...
queria completar. Essa definição aqui é uma definição metafórica assim, mais clara que eu conheço. Mas olha aqui, eu não falei Você já notou que aqui não, aqui não tem o verbo ser. Aqui, ó, facilmente, mas eu não falei isso. Você olha que todas as minhas definições são todas definidas. Essa aqui não é. Essa aqui não é definição. Porque não adianta. Mas você ela está falando é metafórica, sobre semente, mas é a síntese claríssima. da vida, você vai falar no Mas, ao mesmo tempo, ela é claríssima, porque a definição é para clarear o conceito, né? E ela clareia o conceito. Clareia. Faz a pessoa pensar. Agora, sem dúvida alguma, um processo imaginoso, um processo fantasioso e um processo, sem dúvida alguma, claramente metafórico. Toda a síntese da origem da vida tem uma conotação grande com a origem extrafísica das coisas. Parece que é um reflexo que vem do extrafísico para cá. Então, a origem das coisas, da botânica, de tudo que está aqui... A pior coisa que tem. Tudo que você plantar aqui nasce, está certo? Mas nada disso é semente, a rigor não é. Isso aqui é o chato. Pensa bem, vê se eu estou errado. Eu digo, tudo que você plantar aqui nasce, ok? Mas nada disso é semente. Então, mas... Por quê? É o princípio consciencial que é a semente. E será que Mas nós temos que estudar o negócio do jeito que é aqui, porque senão não vai. O próprio princípio consciencial, não sei, é meio mateológico, mas seria a origem das coisas aqui, tudo. Pois é. Agora, o processo é o prim pensando. Esse aí é que é o problema sério, que é a síntese da vida. Agora, eu falo muito, tem muitos verbetes aí que eu falo de cosmossíntese. Aqui também eu estou falando disso. Cosmossíntese, a antissíntese, a cosmovisão. Eu vivo dizendo essas coisas todas, e aqui a gente topa essa parada. E na remissiologia eu mostro lá a cosmossíntese, que tem um verbete sobre isso. E tem a taxologia da síntese, onde eu analiso isso mais ainda, de propósito. Agora, só nesses aqui tem uns de 100 itens, de propósito. Agora, aqui não, eu quis sintetizar a síntese. Entende? É chamar a atenção, né? Para ver o que a gente faz. Agora, quais são os objetos que tem aqui? Semente, ovo, óvulo, célula, sensitiva, ornitorrinco. Pois é. Tem que ter, né? Agora, do ponto de vista aqui das cespedais, eu estou só falando, são poucas. Interassistenciofilia, autodiscernimentologia, 2 vezes. Só, não tem mais nada. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o antagonismo intrafísico, sobrevivência, perecer? É na página 2. Sim. Antagonismo. Antagonismologia. O antagonismo intrafísico, sobreviver e perecer, é esse que você quer? Isso, por favor. O caso todo é o seguinte, todo mundo sobrevive até um certo limite aqui. Depois ele perece, ele morre. Quer dizer, desativa. Então, é o nascimento e a morte. Está entendendo? Então, é a limitação, as raias da vida humana. A vida humana tem limitação. A vida sua, de consciência, parece que é eterna sempre. Ela é permanente. Então, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Mas a nossa aqui, a gente tem que chamar atenção justamente para isso. Agora, tem o outro antagonismo que eu falo, seria exológico, e é o das vidas sucessivas. Evoluir ou regredir. Depois tem o antagonismo lato sensu analítico e estrito sensu sintético. Essa que é chata. Aí tem 2 conotações sérias, simultaneamente. Então, é a síntese do estrito sensu e análise do lato sensu. O senso estrito e o senso lato, grandão. Isso também aí, só essa aí da antagonismologia já explica muita coisa aqui da síntese da vida.
Agora, outra expressão aqui, que eu tinha lido, é essa aqui: a geração de somas na fauna e na flora. Mas porque o corpo pode ser a soma de todos os somas, a soma dos somas, sabe? Agora, lá nesse dicionário que eu estou fazendo, eu já coloquei um teste lá, um tira-tema, sabe, que eu já incluí lá, que é justamente uma coisa dessa, sobre antagonismo. Então, lá pelas tantas, eu falo assim: leitor, um tira-tema para você. Se você está prestando atenção no que você está lendo, você começou a ler desde a letra A até aqui, vê se você sabe quais são os temas que esses 7 antagonismos se referem. E faça. Entende? Foi tudo falado antes. Está tudo bem claro. E outra coisa, tem uns até em itálico, estão bem assim, óbvios. Dá para a pessoa ver o que é. Se uma pessoa prestou bem atenção, tem alguns que chamaram até a atenção dela, deve ter fixado. Agora, eu quero ver se a pessoa lembra de todos os 7. Entende? Coloquei só 7, porque senão você vai assustar o passarinho. Agora, eu coloquei uma página bem favorável dentro do total que tem lá, sabe? Não deixei caminhar muito, não. Agora, eu coloquei na eficaciologia. Então está na letra E. Se a pessoa tiver paciência de ler de A a E, ela pode fazer o teste facilmente. Eficaciologia. Agora, eu já estou falando que o povo vai acabar vendo mesmo, não adianta. 711. Pois é, esse que eu vou dar para você estudar já tem 711 entradas, 711 verbetes. Agora, os que eu tenho lá, eu estou falando que tem 6 totais desses, mas não é, tem mais de 10. Então, possivelmente, se eu for fazer tudo que eu tenho, vai dar de 7 a 10 mil verbetes. Tudo que eu tenho. São 10 vezes isso aí. No mínimo. Entendeu? Não, são vários volumes, não tem jeito. Esse aí está com 268 páginas, não é isso? 268. Agora, você já pediu para a mim? Ah, não? Vamos pedir para ele. Ali não precisa de assistente para fazer isso, porque não tem nada de grampear. Houston chamando a mim, vinde a mim, vinde a mim. O que você queria falar? Valdo, o conceito, o termo síntese, ele é polissêmico. E aí essa questão aqui também da síntese da vida, ela pode ser entendida de várias formas, que isso aqui também é polissêmico. Até, eu acho que esse foi um dos motivos que a sua definição, né, ela ficou mais ampla. Tudo certo. Então a gente pode ver como criação da vida em si, agora, ou como a essência da vida. Eu não sei se você prestou atenção. Esse verbete, síntese da vida, está na especialidade de interfisicologia. Eu não coloquei cosmossíntese. Eu coloquei interfisicologia para mostrar que a síntese que eu estou falando é a vida humana, as coisas que nós temos aqui. Porque se eu não falar isso, eu não vou explicar nada. O que, em primeiro lugar, que a gente tem que entender é a vida aqui. A síntese aqui. A síntese. Por causa da sua proex. Então, é nisso que eu quero chegar. O mal é você com a sua proex. A PEX acaba com a gente. O que eu quero chegar é isso. Então, quando você fala até na caracterologia, na página 3, o item 5, você fala da megagescon e ele todo relacionado ao processo da proex, da vida proexológica. A cláusula pétrea. Então, dentro dessas possibilidades de acepções, a gente pode ver tanto a origem da proex, quer dizer, o que determinou como determinante do conteúdo da proex, como também a essência daquela proex. A minha pergunta é referente a esse segundo significado. Qual que seria a essência da proex de cada pessoa? Como que ela pode chegar nessa essência, no âmago da proex dela? Olha, o âmago da proex dela é ver qual é aquele móvel, ou seja, motor ou ideia, síntese básica que vai predominar em 10 vidas consecutivas dela. De vida reproex, as coisas todas que tem, o prolongamento do auto-revezamento.
Então, esse, para mim, é que eu acho que é. Agora, ó, eu não sei, isso aí que você mexeu é justamente uma das pegadinhas que tem aqui braba. Não sei se você percebeu. DNA, a síntese da vida genética. Eu não falo nada dele. Agora, depois, célula, a síntese da vida orgânica, a unidade da citologia. Então, eu ponho a célula cancerosa. Depois, semente, a síntese da vida vegetal, o princípio da botânica, a sensitiva. Sensitiva é aquela planta que está lá fora. Ovo, a síntese da vida biológica, o início da zoologia, o ornitorrinco, que é o cara que multifacetado, igual você. Todo mundo aqui é ornitorrinco. Agora, óvulo, a síntese da vida biológica, a geração do ser humano, a humanidade. Agora eu ponho, pior, o bebê de proveta. Vocês estão entendendo, né? A síntese do processo, como é que está caminhando. Agora, por exemplo, eu não coloquei nada sobre a genoterapia. A síntese da vida genética. O que você quer pôr? Agora, eu pus unidade, princípio, início e geração. Tudo está aí. Isso é para dar ideia para a pessoa começar a pensar e fazer as correlações de uma coisa com outra. Eu botaria engenharia genética, uma coisa assim. Pois é, mas engenharia genética e genoterapia é superior. Está difícil de achar. Mas engenharia genética você já modifica. Não, aí eu poderia arranjar aquela mulher muito bonita e colocar o DNA dela. O DNA da fulana. Aí sim. Ou então põe um macrossoma. Pode pôr talvez um macrossoma, que ele consegue passar a genética, se for essa lógica assim, não? Ainda não é, não, né? Eu queria entender, nessa lógica, quando o senhor fala na célula, o senhor falou a célula cancerosa. Qual é a lógica dela estar aqui? Porque aí, de repente, eu vou para ter ideia da mostrar outra. o que é, como é que isso se deforma e se altera. Quando fica Do jeito que tem o disfuncional. bebê de proveta. Você não acha que o bebê de proveta é uma célula cancerosa? Não sei, tem que Agora, pensar. Tudo é uma pessoa, vamos pensar. A rigor. Tem que pensar. Isso é interessante, que é paradoxal, né? Uma célula cancerosa criada pela humanidade. Bebê de proveta. I'm sorry. Fato é fato. Quem é que quer dizer isso? Agora, que interessante. O que é a célula cancerosa? É uma célula que ela é diferente, né? Ela é diferente, ela parte de fazer cria a os função borbotões, dela. ela Isso. cresce fora da realidade. O que é o bebê de proveta? Está fora da realidade. Ele está forçando a barra, tudo forçado. E a sensitiva embaixo? Hein? A sensitiva na outra? A sensitiva, ela tem uma característica muito séria. Aquele negócio que você põe, ela tem uma... Ela é pequenininha, uma coisa insignificante, mas ela é super sofisticada em matéria de bioquímica. Como é que fica? Sofisticação. Matéria de bioquímica é uma planta que o povo todo devia estudar, levar em consideração. Eu, desde pequeno, levo isso em consideração. Por isso que o Roberto colocou ali, ó, tem dois, tem um vaso lá na frente e outro aqui perto. Agora, de vez em quando, ela dá os cachos dela para todo lado, cacho meio azulado, bonito. Ela é impressionante, eu acho. Valdo, isso é que vocês estavam comentando da célula cancerosa, a gente pode ver um paradoxo nisso aí, né? Porque a célula cancerosa... Mas tudo aqui, tudo aqui está baseado em paradoxo. É vida. É isso que eu estou falando, a pegadinha toda paradoxal aqui. É a multiplicação que mata, né? É a multiplicação, é o nascimento que está matando. Não, o melhor da história é o ornitorrinco. Que esse aqui é o composto, né? É maior, né? Tem gente que fala que são 6 bichos simultaneamente, né? Tem outros que falam que são 8, eu não sei bem. O que você acha? Quantos são? Ornitorrinco para você são quantos bichos? Nem ele não sabe, ele que estuda isso sem parar. Tem gente que acha que são 6. A base, a maioria acha. Agora, por exemplo, tem gente, por exemplo, o orlindário. Como ornitorrinco, quantos bichos ele compõe? Eu não sei. Precisa de ver. Precisa examinar como é que é isso. A situação é precária. Por isso que eu falo ornitorrinco por ornitorrinco, as consins poliédricas são... Ornitorrinco italiano, né? Então aqui, ó, só dá ornitorrinco.
Eu posso chegar e falar assim, ó, vai ter aí o baile dos ornitorrincos. É todo mundo, entende? É convite generalizado. Professor, Sim. no DNA, será que caberia a clonagem? O quê? Clonagem. Porque a clonagem também é uma coisa artificial que você Mas não é tenta bem repetir. assim, né? Não, O bebê de proveta é mais ou menos a mesma coisa. Você Não tem é que bem arranjar uma clonagem, coisa. não, é Eu não diferente. consegui arranjar uma boa até o momento para colocar aí dentro do mesmo nível das outras. Vai, é a mesma coisa. Aí vai repetir. Eu não quero fazer uma repetição de coisa aí. Muito embora pareça, mas o que está aqui não é repetido, não. E outra coisa muito séria também, você tem que colocar o substantivo. Por exemplo, eu estou falando unidade, princípio, início e geração. Você tem que arranjar um substantivo para colocar isso aí também, dentro da genética. Não venha me dizer em gene e qualquer coisa, que isso aí não cola. Não pode ser. Entendeu como é que é? Agora, Valdo, aqui, logo a seguir, né, a caracterologia. No item 2, a FEP, você coloca a síntese da vida multidimensional. Não, e vem aí a identidade extra, só para chatear. É isso que eu ia chegar, era nela justamente só para chatear. nela. Então. Até aí eu não falei nada sobre isso. Aqui começou a ver que tem importância a identidade extra. Você está entendendo? Talvez seja o primeiro lugar que eu estou dando valor para a identidade extra aqui dentro. E que extrapolou a vida, né? Porque Pois a vida humana. Não, aí agora é aquele meu negócio. Arranje um argumento contra. Faz favor, apresente. Não, pelo contrário. É. Eu quero Aí justamente. o meu problema é esse. Então, eu acho que tudo que eu falar aqui, eu devia de ter uma coisa, arranjar uma placa e colocar. Apresente o argumento contra. Isso. Estou dizendo, eu levantar uma placa aqui, toda hora que eu perguntar as coisas, levantar uma placa. Tem argumento melhor? É. Agora, Valdo, a identidade extra, você faz referência, por exemplo, à sua condição de Zéfiro e tal, mas aí é a onomástica. Isso é uma coisa. Mas outra é a identidade propriamente dita, que vai em função, possivelmente, daquela atividade que a pessoa exerce. Não seria isso? Por exemplo, para muitos, quando se fala Zéfiro, eles entendem o Zéfiro com um certo papel dentro do processo evolutivo, não é isso? Mas até um certo ponto né? Tudo é papel. Então, como é que isso se determina? Você viu aí, eu te mostrei o livro que o César arranjou? Não. Que a dona fez um poema sobre Zéfiro. Ah, é? É. Mas é o Zéfiro vento. Está entendendo? Isso é do Brasil. Ele arranjou o livrinho aí falando. Agora, sabe como é que chama o livro dela, o título? Rosa dos Ventos. Por isso que tinha o Zéfiro. Marmelex. Aí ele vira para mim assim, agora eu estou entendendo porque que você é Zéfiro e porque que tem a Rosa dos Ventos. Entendeu? Tudo relacionado. Tudo é um processo de vento. Então, agora, eu não queria falar não, mas vou ser obrigado a falar nessa circunstância, devido ao nível que nós já chegamos. Então, vocês aguentam. Zéfiro, Rosa dos Ventos, e Zéfiro sendo vento, sendo isso, sendo aquilo, você tem que lembrar que o flato é vento. Então aí já mudou de figura. A situação ficou escatológica. Mudou tudo. Vai me dizer que não? Outra coisa. Tem algum argumento contra? Aqui o Pedro não tem mais. Mas eu ia falar também do ponto de vista médico. A eructação também Tá certo? Então vamos entender bem isso. O Zéfiro está em nossa companhia muito estranha. Sabe? Entre flato e eructação, como é que fica? Professor Valdo. Você sabe o que é eructação? Sim, sim. Então, tá. Letra B. Mas Professor Valdo. Lá na taxologia, página 3, no DNA, eu pensei aqui, né? Mutação pode ser uma mutação ou a variabilidade genética. Mas isso aí não significa síntese. A variabilidade genética, não? Não. Você tem que lembrar que eu estou falando tudo aqui em síntese. Agora, não adianta vir falar em gene ou qualquer coisa nesse E sentido. transgênico. Fenótipo,
ou qualquer coisa, que isso aí não cola aqui bem. Não, mas, por exemplo, imutação. O organismo transgênico, você acha que caberia? Porque o transgênico é uma mutação na genética. Né? Pois é, mutação. Mas ainda não é o que a gente queria, tão bom, não. Vamos estudando, você está no caminho, é por aí. Agora, tem genótipo, fenótipo, essa coisa toda, tem que começar a pensar por aí para arranjar alguma coisa. Mas, eu não arranjei nada até agora que satisfizesse assim plenamente, por isso que eu não coloquei nada. Mas então voltando àquela ideia ali da identidade extra. Partindo de que a síntese... Não, vamos ler primeiro para ver o que você está falando aqui. Peraí, deixa eu ler. Número 2, caracterologia. Eu quero entender isso. Número 2. Quero entender. FEP, a síntese da vida multidimensional. A identidade extra, a seriexologia. Não, está tudo em cima do lance. Está em cima do lance. Então, partindo do princípio que a síntese tem relação, a identidade extra tem relação, ou é vinculada com aquela tarefa que predomina da pessoa ao longo das intermissões, qual seria a identidade, qual seria a tarefa que predominou para o Zéfiro? A tarefa aí nesse caso aqui, é o trabalho da consciência. Então, é a interassistencialidade consciencial. Agora, só para esclarecer você sobre um negócio que eu não falei, nós estamos falando muita coisa sobre genoterapia e o processo do DNA, eu não falei. Existe uma coisa muito séria nisso tudo, mas eu também não achei jeito de colocar aí. O que é? Macrosoma. Pois é, como é que fica, por exemplo, o paramicrochip nisso aqui? Ele é muito mais lá dentro. Se fosse colocar, seria alguma coisa nisso. Mas ainda não está bem ajustado isso. Pois é. Então, aqui, está esquentando, o chicotinho queimado está esquentando, mas ainda não é o tchan. Agora, na questão, por exemplo, aqui da identidade extra, se não existisse, precisa de ser inventado. Porque ela é perfeita. Isso é que é o negócio que eu quero dizer. Sim, mas, por exemplo, vocês. Você comentou a interassistencialidade, ok. Mas isso, todo mundo mais ou menos que vai na identidade extra positiva vai ter a interassistencialidade. Existe percentual de validade disso. Qual que é a sua especificidade? O nível profissionalizante da maturidade do processo. Mas qual é a especificidade, ou qual foi a especificidade de assistência do Zéfiro? Porque tem a sua especificidade. Parapsiquismo. Escuta, vamos agora entender isso por outro lado. Aqui, ó. Eu falei que o Zéfiro veio para estudar o processo da consciência. Do ponto de vista do estudo da consciência, de todos esses conceitos primários ou mais evoluídos, tem um que é superior aos outros, que é aquele conceito que a consciência não é humana. Presta atenção, ela não tem sexo. Isso, então, o que é? É parapsiquismo. Então, pensa bem. Mas eu teria que pensar nisso. É a vida multidimensional. Está aí dentro. Pensa bem nisso. Agora, o que é interessante aqui na história é você arranjar uma coisa que especifique bem a situação. O holopensene, por exemplo, o mater pensene é isso. A mega gescon, a cláusula peta é bem claro, né? É difícil de dizer isso. O primo pensene, a inteligência suprema, é a causa primária. É isso aí. Agora, por exemplo, o paramicrochip, ele está na holomemória. Lá no fundo, o paramicrochip aqui está muito mais correto do que se eu tivesse colocado na genoterapia. Agora, o que é interessante nesses conceitos, isso aqui não é apenas um jogo de palavras, não. Do ponto de vista didático, isso ajuda demais a vocês pensarem em grande. Por causa da associação de ideias, que a pessoa, às vezes, você, se não está habituado com aquele tema, aquele assunto, você não vai ter a capacidade de entender isso. A neossinapsologia. Por agora ainda não dá. É a parasinapse, é aquele negócio, a parasinapsologia. É difícil. Agora, o que eu quero é o seguinte, pense bem nesse caso da identidade extra. Agora, o pior da história. A hora que você pensar bem sobre a identidade extra, procura quem é que já falou nisso.
Hoje eu estava olhando lá uns livros que o Hernandes deu para a gente. Eu não sei se está aí. É um monte de livro que tem ali. Parece que tem uns 500 livros, no mínimo, ou 300, não sei, um monte. Sabe como é que é? Se você pegar lá, tem um monte de livros sobre esses assuntos assim. Que isso foi lá daquela livraria que eles tinham, a parte lá de sebo deles, etc. Se pegar aquela livraria de diversos idiomas que tem ali, que mexe com o processo de parapsiquismo, eu nunca li, todos eles, eu não achei um livro lá para eu ler, todos eu já tinha visto, até os dos alemães lá eu já tinha visto. Tem um monte de alemão também que outra pessoa levou. Ali não tem nenhum que fale identidade extra. Agora, eu lembro, na época que o povo fazia aquele negócio, eu estudando, fazendo, comprando livro, aquela coisa toda, aquele negócio todo, e o povo falando para mim, você está perdendo tempo, você não vai achar nada disso. Uma das coisas que eu procurava são esses assuntos. Macrosoma, identidade extra, nunca vi nada. Entende? Porque se eu arranjasse, já seria um trunfo. Eu já tinha onde assentar aquilo que eu ia afirmar. Então eu tive que deixar passar muito, explicar toda a situação, para falar da coisa nova, porque a Neo-Verpon era grande demais. Você entendeu? Não tem lógica? Por isso, agora eu já posso falar isso aqui, que vocês vão entender o que é o processo da identidade extra. Ninguém reclamou. Nós falamos, ninguém reclamou. Não é engraçado isso? Agora, tudo a gente tem que semear. E depois de semear, você tem que semear de novo, até fazer um pomar ou uma cultura, para o negócio caminhar. Eu já estou na fase da cultura. Então, tem muita coisa que hoje eu estou semeando, mas muita coisa eu já estou colhendo. Avisa aos teletertulianos, ainda continuamos com problemas no site. A equipe técnica está trabalhando para resolvê-los quanto antes. Gratos pela compreensão. Equipe do tertuliário. Tá certo? Por isso que não tem nenhum questionamento aqui hoje de fora. Estamos bloqueados, fechados. É aquele negócio, não passa nada. O Egito fechou a fronteira. A faixa de Gaza está incomunicável. Valdo, quando você fala... Oi, tá aqui. Nos objetos, eu queria entender melhor os objetos que você fala para enriquecer o verbete. Você coloca aqui... Eu falo em objeto aqui para chamar a atenção de vocês, como é que em muitos temas que nós estudamos, que são aparentemente tão abstratos, eles às vezes ainda envolvem objetos. Então, por exemplo, esse tema, síntese da vida, até um certo ponto, ele pode ser bem abstrato, mas ele movimenta muita coisa palpável, concreta, material, fisicalista. Então, por isso que é que eu chamo atenção para essas coisas. Você sabe, eu chamo atenção, já faz algum tempo, para chamar a atenção de vocês de coisa que não tem nos verbetes, que é justamente as siglas, SESC pedais, os objetos. Essas três coisas não tem. Entende como é que é? Então é só para chamar a atenção. Agora, eu somei tudo aqui, porque eu vejo isso rapidinho, é fácil de ver. Como é que estão as pontuações desse verbete em relação aos objetos e aos SESC pedais? A SESC pedais é importante para ver o alcance do estudo seu, por exemplo, de terminologia que você está aplicando no verbete. As siglas é importante para ver o que você já estudou de conscienciologia, porque nós usamos muita sigla, tudo quanto é jeito. Eu mesmo criei, aí são dezenas e dezenas de siglas. Nessa aqui temos 5 siglas, né? Aquelas siglas que sempre estão constantes. Essa aí tem 4 siglas. Eu contei Agora 5. tem 11 objetos e tem 2 erros que nós achamos e 3 SESC pedais. Eu achei 5 siglas, porque botei o DNA também. DNA não conta, não? Onde é que você achou? As siglas, ó. DNA, CPC, FEP... Não, tem, aqui, ó. Deixa eu falar as que eu tenho, vê se faltou. Então, pode ser que eu pulei. EV, depois DNA, depois CPC, CGC, FEP. São 5, né? 5. Eu somei errado. Você está certo, o meu está tudo, são 5. As SESC pedais, a partir de quantas sílabas? 10 sílabas? São 10 sílabas, no mínimo 10 sílabas. Aí ela pode ser repetida, tá? Tá.
Aí tem 3, eu vou te falar as 3. Filiologia tem interassistenciofilia. Na interdisciplinologia tem autodiscernimentologia. E depois na criteriologia, na remissiologia, tem autodiscernimentologia de novo. São só essas 3. Agora, quando aprofunda mais as análises do contexto do verbete, viu, Cláudio? Aumenta-se esses pedais. Devido o quê? Devido o nível de neologismo que nós temos hoje na conscienciologia. Então, às vezes, isso dá para a pessoa ter um novo viés, uma vertente diferente, uma análise de um flanco, entendeu? Distinto, diferente dos outros. E o nível de originalidade também, autenticidade. Faz a pessoa pensar. Criatividade. Entendeu? Agora, outra coisa que eu quero mostrar é a facilidade de fazer uma coisa dessa. O povo, às vezes, tem muita escrúpulo, ou medo, ou acha que é difícil, entende que isso é complicado. Não tem nada de complicado. Desses aqui, o mais fácil que tem é arranjar as siglas, porque as siglas são colocadas em maiúsculas, todo mundo vê. Em segundo lugar, Sesc Pedais. Sabe? Porque Sesc Pedais é ação cumprida. Você acha logo. Agora, o mais difícil é achar os erros. Isso não há dúvida. Agora, o objeto também é fácil. O mais difícil é sempre achar os erros. Os objetos são quantos aí? Tem só? Os objetos, eu vou falar para você. Semente, ovo, óvulo, célula, sensitiva, ornitorrinco. E repete. E bebê. E repete. Semente, ovo e óvulo. Esses são repetidos. Hein? Então, eu estou contando tudo, porque o povo mesmo estava pedindo. Eu não estava contando, depois pediram. Hein? Teve gente que andou pedindo. Mas para dar uma expressão do processo, em parte, a pessoa tem razão. Porque quanto mais expressivo seja, tem que haver repetição mesmo. Se o ornitorrinco entra, aí tem que entrar todas as consciências. O ornitorrinco entra, porque ele é um bicho, você segura. Mas tem por exemplo, se tivesse aqui loja, eu tinha que colocar, é um bicho. Tem que pôr. Mas sensitiva. Um objeto. Sensitiva também entra com objeto, por que não? Mas a sensitiva também. Sensitiva é ornitorrinco, célula, bebê. Proveta eu não coloquei porque é o bebê de proveta. Ou põe o bebê ou põe a proveta. Não, o olho você não pega. Eu quero um objeto concreto. Concreto. Pode ser assim, não. Agora, o processo, tudo isso aí é relativo, mas agora já dá uma ideia da pessoa. Se você somar aqui, são 11 objetos ao todo. Professor Valdo, o que eu queria entender do olho do furacão é assim, o olho do furacão ele está numa expressão. Para a gente contar o objeto, ele não pode estar assim, ele teria que ser o olho. Escuta, o olho. Você não vai falar gás, hélio, que seja objeto, não é. Para mim aqui não serve. Eu quero falar uma coisa que seja palpável. É isso. Não, a intenção aqui é essa. Não, então. Mas se fosse no verbete lá, se eu colocasse olho, o olho sozinho seria. O olho em si é o objeto. Ah, tá. Então eu já entendi. Mas o olho do furacão não é. Tá, agora eu entendi. O olho do furacão é metáfora. Tá. Então quando for metáfora não é. Não é concretude. Tá. Não, por exemplo, se falar da mão, é concreto, é um objeto. Caneta é objeto. Agora, mão de ferro. Por exemplo, você vai falar pesada, aí já uma não é. agulha, é objeto. Gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas, que acaba de chegar uma grande personalidade ali, ó. Jaime, você devia de fazer assim, ó, rugas de preocupações para vocês. Que ótimo! Rugas de preocupações para vocês.
Mas o Jaime está aí esses dias, gente. Qualquer coisa, vocês aproveitem enquanto o homem está aí. E ele veio com a senhora dele. Ela toda charmosa, cheia de vida, parece que está até remoçada. Está fora de série. Eu vi os dois hoje de manhã lá embaixo. Tá? Isso que eu estou sabendo. Agora o Jaime parece que fez plástica. Olha lá como é que ele está remoçado. Está vendo? Mas olha, o caso dele é o seguinte, eu acho que ele foi para Manaus e nós deixamos de dar tanto trabalho para ele. Ele remoçou. Deve ter sido isso. O problema é esse. Não, os meus pelo menos, né? Para você não esquecer da gente, por isso que você está aqui. A gente mantém assim com fio de linha, né? Mas, gente, de modo geral, então vocês estão entendendo aí essa condição da intrafisicologia. Agora, tem aqui uma série também de sinônimos que a gente colocou de propósito. Professor, uma questão. Nos textos convencionais, o senhor faz essa análise também dos sesquipedais, das siglas dos objetos? Eu, às vezes, faço análise até do pingo, do psicossoma. Eu examino tudo que eu posso. Porque, além da ideia que vem no texto, é a maneira... que você está perguntando? Esse livrinho. Eu estou vendo lá as coisas que o homem está escrevendo. Você quer ver o que é que eu já analisei aqui? Ele está falando sobre português, certo? Então, agora vamos olhar aqui o que é que eu já anotei. Mas eu não falo nada, só anotei. Por causa. Outra vez, por causa. Talco. Você está entendendo? São pequenos cacófatos que o cara comete. E, de vez em quando, aparece. Por comodidade. Ele não tem noção disso. Ele está falando sobre português. Hein? E é sobre português o livro. Pois é. Agora, outra coisa. Mesma maneira. Quer dizer, ele está mamando lá. Mamam. Mesma maneira. Por causa desse preconceito. Aqui, ó. Por causa desse preconceito. Então, ele já está defendendo que a pessoa deve falar com cacófato. Por causa da pressão policialesca. Tal como na Índia, quer dizer, ele usa muito talco, ele gosta disso. Sabe como é que é? Então, você veja, isso, eu estou lendo aqui, eu vejo, anoto. Qual é o problema? Agora, os livros todos que eu leio tem isso. Agora aqui, ó, mesma mensagem, mamem. Está mamando aí, ó, na questão da mensagem. Entende? Existe estudo. Português tem dessas coisas. Isso é esse livro que está lendo aqui. Agora, eu já faço isso naturalmente, que a gente vê. E por que eu faço? Qual é a parte prática disso? Por que é que eu anoto isso? Se eu for citar o livro dele, aquela parte lá eu não cito. Aonde tem cacófita. Se eu citar, eu ponho entre parênteses, SIC. Do jeito que está. Para mostrar que pelo menos eu vi, né? Entendi. É o jeito. É a saída. Agora, professor, o senhor admite que o livro pode ter uma boa ideia e ele ser escrito dessa forma mais errada, assim? Isso pode... tem muito livro muito bom de conteúdo com a forma péssima. Isso tem demais. Agora, é lógico que aquilo diminui um pouco a apresentação. Isso sempre tem. Eu estou falando aí de livro de literatura, de livro de ciência, de livro de filosofia, tem de tudo. Agora, ó, a gente tem que dar um desconto enorme quando é tradução, que aí já entrou tradutor. Tradutore, traditore. Então, tem que ir com calma. E o que a gente pode considerar, professor, por exemplo, a pessoa teve uma boa ideia, está colocando lá muitas vezes uma ideia nova e ela escreveu de uma forma errada. Ela pensou pouco sobre a ideia? Não, às vezes é ignorância mesmo. É ignorância. Ela é boa de conteúdo e péssima de língua, de comunicação. Existe isso tudo. A coisa mais séria que tem numa pessoa que pesquisa é ela ser boa de conteúdo e de forma. Entende? Então, ela é boa de racionalidade e, ao mesmo tempo, ela é ótima na conformatologia, quer dizer, forma e conteúdo. E quando que o senhor acha que, na evolução da consciência, a gente considera os níveis evolutivos, a consciência começa a escrever bem, professor? Que características... Ela começa a escrever bem na hora que ela descobre que existe um negócio chamado
minuciosidade, detalhismo. Então, ela leva esse detalhismo para a comunicação. Nessa hora, ela começa a querer ficar, vamos dizer, mais rigorosa nos acertos da comunicabilidade. Então, o processo é o detalhismo. A maioria das pessoas, ele, por exemplo, ele está vendo muito detalhismo daquilo que interessa para ele, para defender uma causa política. Mas ele não está vendo, por exemplo, se ele fosse rigoroso, ele ia fazer uma revisão depois de todos esses mini cacófatos. Esse aí é mini, não tem nenhum grandão. Se tivesse grandão, eu nem leria aqui, porque é muita pornografia que tem. Você está entendendo? Então, tem que ir com calma. Eu estou lendo só aqueles que não. O dele aí é suave. Mas tem, né? Então, você vê por aí o nível de agudez ou hiperacuidade da filologia desse autor. Ele é baixinho, não é grande. Se ele fosse agudo, ele cortaria esses mini cacófatos. Então, por aí você já pode classificar o autor. Agora, ó, um monte de livro que eu mandei lá para baixo, está tudo anotado isso aí. Só a pessoa ver que ela vai encontrar um monte. Você já viu? Já vi. Até em Curitiba tinha livro do senhor anotado na biblioteca do IPC. Tem. Não, porque lá também eu mandei um monte de livro uma vez para eles. Livro nosso. Agora, eu não tenho o mínimo trabalho de fazer isso, você entende? Isso é normal para mim. Eu não tenho problema. É igual que eu respiro, faz parte do serviço. Eu vejo uma coisa, eu anoto logo, porque senão, sabe por quê? Eu já quebrei a cara com isso. Não, por causa de citação. Fazia o troço, ia defender o negócio lá, o cara via, falava assim, não, mas você está falando, tem um cacófato enorme aí. Eu falei assim, sei, mas o cacófato não é meu, eu estou citando. Eu falei assim, mas não adianta. Parece que você não viu? Eu falei, não, eu vi, mas a partir disso, eu era rapazinho que isso aconteceu. Entendeu? A partir disso, eu falei assim, tá certo. Doravante eu já sei. E qualquer coisa, eu já fiz, tem até livro meu que eu ponho lá, os negócios, eu ponho SIC, que o autor é que escreveu, não fui eu, para mostrar que eu não tenho nada a ver com aquilo. Que é muito chato eles assacarem alguma coisa contra você, que você está consciente. Então, você não concluiu aquela ideia até o fim. Você está entendendo? Você ficou pela metade. Isso aí não é bom. A conclusão é esclarecer o negócio do início ao fim. Se eu deixei o negócio no espaço, não concluí. Está claro? Agora, olha, arranje as suas técnicas de estudo, pesquisa e comunicação, que você se divirta com isso. Tudo isso é igual charadística, enigmística, você está entendendo? Trocadilhos, trocadilística e outras coisas mais. A minha mãe me ensinou, quando eu tinha 4 para 5 anos, essas coisas. Eu me divirto com isso. Isso faz parte do meu serviço. Então, eu vejo o tempo todo essas coisas. Assim também. Por exemplo, eu leio um livro. O livro não vale nada. Nem de conteúdo, nem de nada. Mas, por exemplo, às vezes tem uma forma ou uma fórmula que ele nem viu que tem, ou um antagonismo, alguma coisa que me interessa. Eu aprendi ali com ele. Então, todo livro, a rigor, você pode aprender alguma coisa. No mínimo que aquele livro não presta. Você está entendendo? No mínimo. Então, eu dou sempre valor para essas coisas. Agora, é engraçado, né? A hora que eu vejo lá os 300 e tantos livros lá que o Hernani levou, eu não tirei nenhum para mim ver, assim, específico. Aquilo tudo eu conheço. É que ali uma boa parte daquilo também é da década de 60, 70, eu conheço tudo. Professor, esse aspecto lúdico aí, que é você contar as siglas e contar, por exemplo, ou o aspecto das charadas, da comunicação, ele cria uma espécie de aumento da presença energética da pessoa naquilo. Total. Mas também pode fazer o desvio, né?
O cara tem uma... Não, mas sempre ajuda. Se você procura acertar e a sua intenção é boa, você só expande tudo. A forma pode ajudar demais seu conteúdo. Ou seja, a manifestação física pode ajudar demais a sua manifestação mental somática. Pensa nisso, isso é seríssimo. Outra coisa, uma hora eu vou trazer aqui o verbete das palavras sesquipedais, né? Que eu não trouxe, eu nunca trouxe isso. Sabe por que eu não trouxe? Que eu ainda acho que ainda está pouco. Eu estou deixando o bolo crescer. Eu posso fazer um dicionário com isso. Você sabe que eu tenho 40 dicionários que eu posso trazer aqui. Essa tendência ela gera uma fixação, mas também gera uma abstração. Não, para mim tudo é distração. Eu só faço aquilo que eu gosto. Trabalho, como é que chama? Automotivação, trabalho, lazer. É isso. Eu sou disso. Outra coisa, eu estava fazendo um negócio aí, ó, que o Everton está ali. O Everton teve que viajar, né? Eles foram lá a Porto Alegre. Aí eu falei assim, Valdo, mas você não vai fazer isso. Isso é uma loucura que você vai fazer. Que é fazer o seguinte, lá no dicionário que eu estou fazendo, já tem 260 páginas, e não tem jeito de a gente colocar aqui na ordem alfabética. Como é que você vai fazer um dicionário sem ordem alfabética? Então eu teria que colocar cada entrada, que são 711. 11, né? 11. Você tem certeza que é 11? Agora, 711, já é de propósito, né? Então agora você veja bem, 711 palavras fora da ordem alfabética. Então eu viro para ele e falo assim, Everton, deixa comigo que eu vou colocar isso tudo na ordem alfabética. Valdo, mas vai você pegar uma por uma? Sim. Você tem outra saída? Não. Então, agora ele viajou. Chegou, eu falei com ele, desde ontem de madrugada já estava pronto o dicionário. Eu já tinha passado tudo. Eu falei assim, mas isso é um absurdo, realmente. Se visse, você já pensou se embaralhar aquilo e dar para uma pessoa e falar assim, você tem aí 5 dias para colocar isso na ordem alfabética. É uma loucura. Mas veja, eu me divirto com isso. Isso, não aumentou minha adrenalina em nada, não teve nada. O seu exemplo mostra bastante essa síntese. Agora, outra coisa muito séria, eu quero perguntar sobre um negócio muito sério, que o nosso amigo Felipe também, escuta só essa. Vocês não ficam pensando que eu estou só distraindo com isso, não. Na hora que eu fui colocar 711 palavras na ordem alfabética, eu fiz revisão, eu consertei um monte de palavras que estava a letra trocada, eu fiz revisão, querendo ou não, daquilo, acrescentei várias coisas no assunto, vi problema que poderia clarear muito mais. Enfim, fiz a revisão do negócio, querendo ou não. Aquilo é automático. E outra coisa, isso é impossível não ser assim. Não há outra opção. A hora que você estiver acostumado com o processo intelectual, você não tem jeito de ser diferente. Não dá para você ser pior do que você é. Intencionalmente. Você quer errar, mas não tem jeito. Você não se sente bem. Vocês estão entendendo ou não? Agora veja, o negócio que eu estava fazendo lá era difícil. De vez em quando eu levantava, tomava água. Vocês sabem que eu tenho uma porção de garrafa d'água, tudo no escritório também, né? Eu tenho no escritório, tenho na sala de jantar, tenho no meu banheiro, tenho lá embaixo no holocico, onde eu trabalho, e tenho aqui. De todo lado eu tenho água. Agora, a água é como diz o cara que está me perguntando, o que você toma? Água. Mas só água? Não, água. Não, de vez em quando eu tomo água diferente. Eu faço chá de boldo quando está muito frio. Então eu esquento a água quente, então eu ponho em boldo, né, para melhorar, né, para não ficar só água quente, porque senão pode dar até uma dorzinha de barriga aí, alguma coisa. Com boldo não, já melhora a situação. Por exemplo, agora está começando a fazer frio. Às vezes no escritório, se eu não ligar o negócio lá para esquentar, é que o meu aí eu ligo, ele esquenta logo. Mas, às vezes, esses dias estava 11 graus dentro de casa. Gente, hoje, às 8 horas da manhã, estava 7 aqui em cima. 8 horas da manhã, aí fora. Então, como é que fica? Isso de madrugada, se eu estou sentindo frio, se você começa, por exemplo, na minha idade, qualquer coisa, os terminais gelam. Sabe como é que é? Mãos, pés, esse negócio esfria.
Eu não era assim. Na minha idade já sou. Então o que se passa? Se você começar a esfriar, isso prejudica você digitar. Não é a mesma coisa, você pode errar, tem uma opção de coisa. Então, viva o Boldo do Chile. Professor. Sim. Aqui, professor, por favor. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco, queria entender melhor, quando o senhor disse que a partir da forma a gente pode expandir o conteúdo e ampliar a mental somática. O senhor pode aprofundar, por favor? O problema é o seguinte, se você tem um conteúdo, ou seja, você tem uma manifestação mental somática de discernimento, essa ideia na sua cabeça, ela é abstrata. Ela não existe, ela não é palpável. Na hora que você fala, ela começa a ser palpável no ar. Naquilo que você falou, falei, palavra. Entende? Olha só, palavra. Mas você não pega a palavra. Agora, na hora que você escreve, já começou a ficar palpável. Você pode até fazer uma palavra de aço. A palavra P-A-L, tal, de aço. Aí você já está fazendo a concretização, consistindo o processo da forma. Então, pensa bem. Na hora que você materializa o seu conteúdo, isso é feito através da forma. Então, a forma pode ajudar demais o seu conteúdo. Agora, se você acostumar com a técnica de viver e de trabalhar, e o seu serviço, o trabalho, o labor intelectual, de você juntar a forma com o conteúdo, você amplia tudo. Você amplia a forma por um lado, amplia o conteúdo por outro, os dois juntos. Você entendeu? E é isso. Agora, quem me ensinou isso com muita tranquilidade foi o meu preceptor, quando eu tinha 10 anos. É o professor Vicente Lopes Pérez. Ele falava isso para mim. O que é o conteúdo e a forma. O que é? Ele lá na ocasião, ele não falava em conteúdo, era fundo e forma. Naquela ocasião, eles gostavam muito de falar fundo e forma. Entende? Que é, na verdade, é o conteúdo, é a essência. É a essência e o vestuário, a veste. Qual a veste da sua essência? É isso que é o conteúdo e a forma. Agora, é isso que eu chamo de conteudística, e que dá também a conformática, entende? Mas hoje eu chamo isso mais de conformatologia, que é o estudo do conteúdo da forma. Então, você começa a pensar nisso, que você vai ver que uma coisa ajuda a outra. A forma ajuda o conteúdo ajuda a forma. As duas caminham em paz. Então, você faz uma dupla exitosa. Está entendendo? Do ponto de vista técnico. Então, você mexe ao mesmo tempo no discernimento do mental soma e mexe também no processo seu de comunicação, no laringo chakra, mexe nos seus processos manuais de psicometria ou psicomotricidade, na hora que você está mexendo, o livro está pronto, um negócio consistente, é a sua ideia que está ali. Isso aqui, isso é um objeto. Então, se nós pensarmos nisso, uma coisa ajuda a outra. Outra coisa também, é lógico que se uma pessoa vai fazer isso do jeito que eu estou fazendo, o seu nível de cosmovisão, ele se amplia inevitavelmente. Por quê? Você vai pegar desde a raiz até o top, o píncaro, o ápice. A raiz seria o quê? A essência que vai chegar a alguma coisa. O ápice, às vezes, vai ser a palavra que já está constituída daquele conteúdo. Então, veja, é a semente, é a síntese da vida. Tem a semente que vai virar a coisa constituída. Então, por exemplo, eu tive a ideia da síntese, era uma semente. Fiz um verbete sobre a síntese. Olha aqui, isso aqui já é a forma concretizada. Então, vamos entender isso, que uma coisa ajuda a outra. Quanto mais você colocar, quanto mais você enriquecer aquilo que você trabalha, melhor. Professor, a gente pode dizer, então, que assim, conforme a gente vai aprendendo a concretizar isso no papel e colocar a ideia no papel, a gente vai expandindo a mental somática, e isso seria, por exemplo, a nossa essência, a síntese da nossa proexis, da nossa... Tudo está aí.
Por isso que eu falo sobre a Mega Gescom. É a sua obra-prima concreta, ou seja, editada. Agora, a obra-prima da palavra escrita, uma obra escrita, é isso que eu dou mais valor. O mais é conversa fiada. Por exemplo, o Everton é um arquiteto. Ele construiu isso aqui. Isso é uma obra que ele fez. Está concreto, isso pode durar muito tempo. Tem coisa que eu fiz que está na França até hoje. E eu fiz, faz séculos. Aquilo está lá. Mas veja, isso não fala muito. Agora, vamos supor que amanhã ele escreva um livro sobre isso. Aquele livro vai falar mais do que a obra que ele fez. Se o livro for bem feito. Então, a obra escrita, para mim, eu dou mais valor do que a obra materializada, concreta, que não fala nada. Que a obra escrita, ela fala para você. Agora, isso eu acho também que tem que ser uma coisa concreta, que o incêndio não vai acabar perto, ou fácil, nem nada. Então, por exemplo, só uma verdade virtual eu não acho que seja bom, não. Por enquanto, a gente tem que fazer livro mesmo, concreto. E, se for possível, livro de capa dura. Eu, por exemplo, eu faço livro pequeno e faço livro grande. Eu faço livro manual e faço livro que é um verdadeiro... não é bem tratado, é um catatal. Porque o catatal tem valor, eles não vão jogar fora. Você está entendendo? O negócio tem valor. Então, isso fica. Eu, por exemplo, eu sei disso, que eu já tive experiência. A hora que eu vi um livro meu, daqueles que tinha até cadeado, assim, aguentou, bicho? Quanto tempo você está aí? Isso aí é um negócio muito sério. Entende? Então, há uma materialização do processo. O povo acha que eu sou maníaco com esse negócio de livro, né? Eu sou um bibliomaníaco. Mas não é bem assim. Tem sua lógica. Se alguém seguir, alguém vai lucrar com isso. Evolutivamente, eu garanto. Ou o seu dinheiro de volta. Está entendendo? Professor Valdo. Mas tem sua razão. Você entendeu, então, né? O que é o jogo aí da situação? É a síntese. A síntese do discernimento. É o que nós precisamos na vida. Agora, por exemplo, discernimento é uma coisa difícil. E, aparentemente, parece que eu estou até piorando o discernimento. A hora que eu crio essa especialidade, autodiscernimentologia, ela é um sesquipedal. Mas, veja, ela explica tudo. Uma palavra só. Está falando tanta coisa aí dentro, né? Então, Professor Valdo. Vamos pensar. Na letra B. A legislogia, na página 2, quando o senhor menciona as leis da evolução consciencial, aqui o que eu pude pensar, assim, eu pensei, né, a questão da cosmoética, da interdependência. Aonde que está isso aí que você falou? Legislogia. Hein? Eu queria, assim, entender um pouco mais sobre essas leis da evolução consciencial. Entraria aí também a questão... Legislogia, é isso? Isso. O que você quer? As leis da evolução consciencial? Sim. Sim. O processo é o seguinte, a lei da evolução consciencial começa pela semente, o óvulo, o ovo. É a lei. É a síntese da vida. Você não acha que o ovo, o óvulo, a semente, seja a síntese da vida? E isso é a lei da evolução consciencial. Outra coisa, as leis da biologia e tudo isso. Sim. Pois é isso que eu pensei, o óvulo, o ovo como as leis da biologia. Pois e as leis da evolução... Mas a evolução consciencial também, tudo começa por aí. Você já foi ovo, sim, já foi semente, já foi óvulo. Eu pensei... E olha, tem alguns que ainda são. No sentido, assim, da própria interdependência, enquanto uma lei da evolução consciencial, a interdependência... Sim, mas eu acho que a interdependência já começa evolutiva. entre as bactérias. Eu não sei como é que funciona. Sim, sim. Então, o princípio consciencial é a semente, é a síntese. Princípio consciencial. Pensa na expressão princípio consciencial para significar a botânica, a zoologia e a humanidade. Você vai entender. Certo. Esse tem lógica aí no caso, né? Como é que é? Nada de aparecer lá
O que é que houve? O povo sabe o que é? É coisa nossa? Mas quem é que fez isso? Agora, isso foi feito intencionalmente? Ah, sei. Então está na fase de transição para melhorar. Então o negócio é dizer para a turma que tudo vai melhorar, nada vai ser como era. É isso? É. Então não está tão ruim assim. Uma coisa é a doença ou o acidente, outra coisa é a reforma. Isso é outra coisa. É a plástica. Pois é, não. O negócio é, a plástica é muito diferente, você está entendendo? De uma doença. Professor, letra B? Sim. Aqui em cima. Aqui na página 3, né, em caracterologia, está mega GESCOM, a síntese da vida proexológica. A dupla evolutiva exitosa, ela é síntese de alguma coisa ou existe uma síntese? Não, a dupla evolutiva você pode falar que ela é uma síntese da mega fraternidade, que ela cria a pinguela que vai fazer uma ponte para a mega fraternidade. Através de dois, a pessoa chega na coletividade, chega em bilhões. Em relação a Maxi Proexis, existe uma síntese? Por exemplo, a CCCI, a Cognópolis atualmente? A Max aí precisa estudar mais, né? Precisa a gente ver, aí está bravo, arranjar como síntese. Entende? Que a Max Proex é um processo de muitos. Você está entendendo? Agora, você sabe, eu mesmo estou escrevendo lá um verbete sobre isso, que é aquele que eu dei para vocês. Por exemplo, a Néspera, ela tem sementes diversificadas. Pois é. Como é que é o nome que eu dei? Está ouvindo o que ela está falando? Nuculânia. É o nome que tem. Nuculânia. Nuculânia. Eu estou fazendo esse verbete. Agora, ó, eu tenho mais ou menos mais de 100 verbetes para fazer. Agora, como eu vou deixar você estudando isso, a altura da pilha é essa aqui, ó. Eu já coloquei em 3 para ver se amenizar, para não ver que o negócio está tão alto, que é um processo psicológico. Mas agora eu passei para 2, então está dessa altura, são 2 dessa altura. Ele viu lá o que eu tenho. Foi acumulando. Tem muita coisa, muita pasta. Agora, Valdo, em relação a essa pergunta do João, a gente poderia até considerar que uma síntese da nossa Max Proex aqui, considerando a CCCI, quer dizer, talvez 2, seria a condição de instalar a Conscienciologia aqui, não é? Porque todo mundo com as suas ICs e especialidades... Mas aí já não é mais a síntese, isso já está tão composto. Mas, já deu muito filhote. Mas seria um denominador comum, aqui, não é? Se deu muito filhote, já criou porque é mais abstrato. Outras... E a outra coisa que eu ia falar, ver se tem lógica, seria a Heubex, né? Porque está todo mundo envolvido nisso também, não está? Não seria uma espécie transversal, um tópico transversal nisso? Até um certo ponto tem lá a sua relação, mas agora o que eu vejo é o seguinte, falar que é uma síntese não está bem adequado. É um denominador comum, né? Não está muito adequado, não. Entende? O que eu vejo é isso. Tópico transversal. Não, não é. Isso aí é uma condição mais evoluída. Entende? Então, por exemplo, em vez de uma semente, criou a sementeira. Então, isso aí seria a sementeira. Já não é mais a semente. Isso aqui é o correto. Não é bem o transversal, não. É uma ampliação da realidade. Ampliação. Houve um gigantismo, uma potencialização, entendeu? Expandiu, uma expansão do processo. Isso é outra coisa. Agora, tudo a gente tem que olhar o crivo do processo racional. Você está entendendo? Muito além da matemática. Tem que mexer na filosofia da lógica, ou a lógica filosófica da história. Agora, depois você entra com a lógica matemática, entra com as coisas todas que tem, mas tem que ser por aí, né? Agora, o problema é você chegar num patamar que você ultrapassa o gargalo, que você pode enfrentar qualquer tema que lhe der. Você vai lá. Agora, para isso, a primeira coisa que a pessoa... Isso aí é que o Filipe está preocupado, mas é uma coisa que você podia pensar.
Eu falo qualquer assunto, você vai me escrever e redigir aqui em minutos sobre aquele assunto, 10 linhas. É assim que você tem que dominar. Eu tinha um professor que fazia isso no curso científico, entendeu? Você tem aí 2 minutos para você escrever aí sobre bicicleta. Então você na mesma hora tem que escrever 10 linhas sobre bicicleta, na hora. Agora, chega no certo ponto, você domina isso perfeitamente. Isso tem relação com a prova da imagística também, né? É mais do que da prova da imagística. Na imagística, seria uma associação, você já tem um indutor. Aqui não. Aqui é só uma palavra. É o tema e a partir dali. Ele é mais sério do que isso. E outra coisa, nós não podemos falar isso assim tão sério. Muito embora eu já falei muito indiretamente, mas você não pode fazer exigir uma coisa dessa dos outros. Só a cabeça, não pode nada. E outra coisa, nós estamos te olhando. Então a gente dá uma caneta e uma folha para ele. Escreve aí 10 linhas sobre, você está entendendo? Garrafa. Acabou. Entende? Agora, no caso dele lá, seria fácil. Não, você vai escrever aqui sobre islamismo. Sanduíche. Aí não, aí já seria, está puxando brasa para a sardinha dele. Isso aí não era correto. Gente, então, em vista de tudo isso, muitas graças por tudo que aconteceu até o momento e vamos até amanhã, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 53 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 29 votos presenciais e 4 votos online. Hoje os recados são do Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Cristina Aracaque sobre o Simpósio Democracia Direta, o Fernando sobre o Conselho dos 500 e a Marilza sobre o Festival de Inverno. Pessoal, boa tarde. Então nós vamos convidá-los aqui para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas, fazendo uma ponte com o tema de hoje, Síntese da Vida, e as discussões sobre identidade extra. Nós vamos poder abordar, durante o Congresso, vários desses conceitos. Só para dar destaque, por exemplo, a apresentação do professor Pedro Fernandes sobre autorrevezamento. Outro destaque também é o curso com o professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista. Além disso, nós vamos ter mesas de debate com 4 estudos de caso sobre os retomadores de tarefa, dentre outras apresentações. E um destaque também para a conferência do professor Wagner Alegretti, através de uma teleconferência, na verdade, pela internet. Então, dos dias 22 a 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Conto com a presença de vocês. Obrigado. Olá a todos. Depois de amanhã dará início o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Nós já estamos com mais de 50 inscritos na nossa lista de presença. Ainda há espaço, as inscrições continuam abertas. Lembrando algumas conferências, alguns temas que serão falados. O professor Jaime Pereira já está aqui em Foz do Iguaçu, vai nos brindar com as suas pesquisas mais recentes acerca do Estado Mundial. O professor Laênio Loche vai nos falar sobre a condição do líbero pensene, do pensamento livre, crítico, como uma condição para a participação da democracia direta. O professor Felipe Mansur vai nos falar sobre a democracia direta e direito à evolução. Se você tem interesse, quer saber de mais temáticas que serão faladas no simpósio, visite o nosso site. As sinopses dos trabalhos já estão lá, www.simposiodemocraciadireta.com.br. As inscrições continuam abertas e nós contamos com a presença de todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu represento aqui a Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Então, nós teremos o simpósio, começa sexta-feira às 15 horas, termina no final da tarde do domingo. Então, às 15 horas... Oh, alô, alô. Alô, alô. Voltou. Então, às 15 horas de domingo, inicia a... Alô? Deixa eu pegar outro microfone. Alô, alô.
Alô, alô. Então, voltando, 15 horas domingo, nós iniciamos a 6ª Assembleia do Conselho dos 500. Então, informar o seguinte, o simpósio, lógico que tem um custo, mas a Assembleia não, a Assembleia é aberta para todas as pessoas interessadas, aqui que tem alguma envolvência com o bairro da Cognópolis. Por exemplo, quem é proprietário, quem é morador, quem é voluntário, quem é funcionário, quem é inquilino, quem é empresário, que tem empresa aqui, uma IC, por exemplo, todas essas pessoas têm interesse no bairro, é um conselheiro do Conselho dos 500. A questão é que você precisa se cadastrar, então não precisa ser hoje um conselheiro cadastrado para comparecer. Todos podem comparecer no evento, se cadastra no ato, na hora, e participa, tá? Votar. Tem temas importantes, por exemplo, o professor Alexandre Baltazar vai falar sobre um plano de zoneamento do bairro Cognópolis. Ele vai fazer uma apresentação, e a primeira ideia para nós discutirmos e aprovarmos na Assembleia em outubro. Temos um outro item importante aqui, que é um projeto da Prefeitura que vai cortar o campus da Sinvex com uma rua, bem no meio do campo da Sinvex. Então, nós vamos tratar dessa questão também, entre outros aqui. Então, a gente convida a todos, reforça esse convite, 15 horas domingo, é aberto, sem custo, para todos os conselheiros e as pessoas interessadas em se tornar conselheiros. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria fazer o convite para a participação dos cognopolistas no Festival de Inverno, que vai acontecer no último final de semana de julho. As pessoas que quiserem participar, colaborarem tanto na parte de talentos gastronômicos ou talentos artísticos, procurar a mim ou ao Marcos. O Marcos também quer dar um recado. Então, gente, aproveitando que o Val estava falando em ornitorrinco, né, a coisa do despojamento nosso, de fazer várias atividades, né, e de se expor, usar a imaginação, a criatividade, né, a gente não está livre disso ainda, né, poder ter discernimento em relação a essas coisas é bom, usar como ferramenta de integração, etc. Então, quem tem alguma ideia, gosta de dança, mesmo poesia, né, o pessoal que gosta às vezes de cantar com a gente nos domingos, né, vir ensaiar com a gente, responder o nosso e-mail dizendo um dia que seria bom, né, para mostrar o que é, ensaiar junto. E a gente fazer essa brincadeira grande, como fez no ano passado, foi bom, o pessoal se sentiu bem acolhido, né? É mais um acolhimento e um motivo a mais para a gente se confraternizar, tá? Então não deixem de responder os nossos e-mails, quem tiver interesse, e falando comigo ou com a Marilza. Obrigado. Boa tarde a todos. Os ensaios já começaram, é só procurar o Marcos, ok? E para amanhã teremos o verbete Retrospectiva Cosmoética, especialidade Interassistenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.